Memória viva da odontologia potiguar. A Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia assume, por meio desse podcast, uma das suas mais importantes missões: preservar a história, a identidade e o legado da odontologia no Rio Grande do Norte. A ciência avança, técnicas se aperfeiçoam e gerações se sucedem, mas a experiência e a trajetória daqueles que construíram a odontologia potiguar não podem se perder com o tempo. Registrar essas histórias é preservar a memória de uma profissão e reconhecer o trabalho dos homens e mulheres que contribuíram para a formação de profissionais, para o desenvolvimento da assistência à população e para o fortalecimento da pesquisa e ensino. O projeto Memória Viva da Odontologia Potiguar nasce com o propósito de criar um acervo permanente, integrado nos anais da academia, onde os depoimentos e as experiências dos grandes protagonistas da odontologia em nosso estado terão oportunidade, através de entrevistas e encontros, constituírem um documento histórico capaz de inspirar futuras gerações e de fortalecer a identidade da odontologia nossa rio-grandense. Como ensinava Cícero, a história é a testemunha dos tempos, a luz da verdade e a mestre da vida. Que esse projeto seja um testemunho permanente da excelência da odontologia potiguar e uma contribuição da Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia para a preservação do seu patrimônio científico, humano e cultural. Afinal, uma profissão que preserva a sua memória fortalece sua história, sua identidade e inspira seu futuro. E nesse primeiro episódio, nós vamos ter a oportunidade de receber dois grandes nomes da odontologia potiguar. Nomes diretamente ligados à formação de gerações de cirurgiões dentistas. Nós vamos receber no primeiro episódio, com muita honra e muito orgulho, o professor Lenilson da Silva Carvalho e a professora Maria Auxiliadora Montenegro Nese. O professor Lenilson foi graduado em odontologia pelo FRN em 1963, especialidades em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e radiologia, professor da disciplina de traumatologia bucomaxilofacial da UFRN e eleito acadêmico titular no dia 9 de 10 de 1990 e hoje ocupa a cadeira número 34, que tem como patrono professor Alberto Moreira Campos. E também a Maria Auxiliadora Montenegro Nese, professora da disciplina de cirurgia 4, graduada em odontologia pelo UFPB em 1969, especialista em radiologia odontológica pelo UFRN em 1976, mestrado em patologia oral, eleita e empossada no dia 14 de 5 de 98 e empossada no dia 25 de 10 de 2001. Dessa forma, nós vamos trazer a história da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no estado do Rio Grande do Norte e na nossa escola e no nosso estado. Boa tarde, professor Lenilson. Boa tarde, professora Auxiliadora. É com grande alegria que nós recebemos vocês no Memória Viva da Odontologia Potiguar. Muito obrigado, presidente Ricardo. Nesse instante, eu quero parabenizar a Academia de Odontologia do Rio Grande do Norte, na sua pessoa, por uma promoção dessa natureza tão relevante para o nosso profissão, para o nosso estado. Muito obrigado. Professor Auxiliador, suas boas-vindas. Prazer enorme de voltar ao convívio mais remoto, passado, inicialmente com o professor Lenilson, que foi meu professor na graduação, no primeiro ano de odontologia, que antigamente não eram por períodos, eram 4 anos curso,
E o professor Denilson foi um dos meus primeiros professores. E o prazer enorme que depois tive a oportunidade de conviver com o mesmo, como professora também, e fizemos parte de grandes legados da odontologia do Rio Grande do Norte. A minha gratidão também a Ricardo, que foi nosso aluno, filho de um grande amigo nosso, o professor Vicente, e um prazer imenso e a gratidão a Deus pelo dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui. Coisa que poucos puderam fazer. Muito obrigada. Com certeza. A alegria nossa, a alegria da odontologia e a alegria da Academia Norte-Rio-Grandense de Odontologia. Nós vamos começar de uma forma bem interessante. O ser humano antes do professor. Onde nasceu o professor Lenilson? Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, e realizei o meu curso primário no colégio da minha rua, a seguir no 7 de setembro, fazendo ginasial, e posteriormente com o curso científico no Colégio Ateneu Norte-Rio-Grandense, no período da noite, porque eu trabalhava de manhã e de tarde com um tio meu no Alecrim. E como surgiu a escolha pela odontologia? Na minha família não tem ninguém da área. Foi uma escolha assim, muito pessoal, através das minhas múltiplas observações das profissões que existiam na época. Uhum. E quem foram suas maiores influências, professor Lenilson? Bem, eu agradeço a todos os professores que me ensinaram ao longo do curso. No entanto, eu quero destacar quatro professores que muito me influenciaram na minha vida profissional. O professor José Nunes Cabral de Carvalho, o professor Joaquim Guilherme, o professor Alberto Moreira Campos e o professor Odilon de Amorim Garcia. Esse eu devo uma grande parte do que eu sou hoje à orientação científica, à maneira de ser como cidadão do profissional na comunidade. Perfeito. Professora auxiliadora. Professora auxiliadora, eu já sei que nasceu na Paraíba, é paraibana. E eu já sei também que é filha de dentista, um dos fundadores da Faculdade de Odontologia da Universidade. Isso influenciou a senhora, professora? E eu tive a oportunidade de repetir toda a sua trajetória, com gratidão imensa, que temos muitas coincidências de currículo que nós produzimos. E minha referência maior na odontologia, professor Clemente Galvão Neto, professor Odilon de Amorim Garcia. E outros mais que fizeram parte da minha vida, o professor Kenio, que foi um dos meus orientadores. Meu colega de turma. Seu colega de turma, né? E Kenio, hoje, ele faz parte como diretor nacional das políticas para a pessoa idosa no Ministério dos Direitos Humanos. Perfeito. Então, É um orgulho para a odontologia. para... E tem uma curiosidade com o Kenio, que Kenio estudou comigo do primeiro ano primário até a faculdade. Nós somos colegas do Colégio Salesiano, fizemos o primário juntos e fomos até o terceiro ano científico. Ele tem uma trajetória de muito tempo. Né? E eu fico muito feliz em saber que ele tem galgado e tem ocupado um cargo tão importante e tanta relevância dentro da odontologia brasileira. Tem a professora Yara Silva, também foi em complementação. Quando eu iniciei na cirurgia odontológica, ela foi uma grande orientadora na minha parte didática. Eu também devo muito ao doutor Yara Silva. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta agora para os dois. Primeiro o professor Lenilson, depois a professora auxiliadora responde. Como era a faculdade de odontologia naquela época? Nessa reunião, ao lado da professora auxiliadora, iremos conversar sobre o passado, o presente e o futuro da nossa profissão. Que os devotados pela perpetuação da memória da odontologia prossiga em tão valorosa causa. Uma profissão que não escreve o presente não terá o que ler no futuro. Essa reunião é uma reflexão do que somos,
do que estamos ser e do que queremos ser. Perfeito. Os avanços da cirurgia e traumatologia incluem diversas áreas de atuação para a comunidade. No início, a nossa odontologia em cirurgia era na Faculdade de Odontologia, com atuação apenas para os formados na clínica privada. Posteriormente, com a nossa vinda do curso em Porto Alegre, nós começamos a conversar sobre a ida do dentista para hospitais. E realmente essa ideia foi alcançada no total do Departamento de Odontologia, e nós passamos a ter o aluno de Odontologia, que, aliás, é a única faculdade de Odontologia das federais que tem um plantão obrigatório em hospitais, é a nossa faculdade. Então, houve uma sucessão, a vinda de professores de fora para a melhoria do quadro nosso, tudo isso influenciou um progresso do nosso Estado. Perfeito. Professora Auxiliadora, a senhora acabou de citar professor Clemente, professora Yara, né, que eram professores dedicados e que eu lembro quando eu era aluno da faculdade, já era o doutor Neto também, já estava presente, a senhora, o doutor Neto e eles, mas era a grande expectativa do aluno era chegar na cirurgia 4, porque nós tínhamos uma disciplina extremamente organizada, extremamente normatizada. A pergunta que eu faço à senhora é: como foi conviver com esses professores? Que aprendizado ele trouxe para a senhora e que isso refletiu na sua carreira acadêmica? Não só na minha carreira acadêmica, como também na minha convivência familiar. O professor Clemente era um pai profissional que eu tinha. Porque quando eu vim para Natal, que eu terminei meu curso em João Pessoa, fiz só o primeiro ano aqui, no ano de na década de 60, quando iniciou o curso de odontologia na Salgado Filho. Lembra, professor Lenilson? Foi na década de 60, eu acho que em torno de 1965. E eu concluí meu curso em 1969 na Paraíba, em João Pessoa. E, de uma certa forma, doutor Clemente e doutor Yara foram grandes referências na minha vida. E doutor João Carlos também. Perfeito. Foi uma grande gratidão pelos filhos. Perfeito. Professor Enilson, o senhor acabou de citar uma coisa muito interessante, que foi esse posicionamento forte da odontologia a nível da odontologia nos hospitais, com as cirurgias de traumatologia bucomaxilofacial. Como foi essa chegada do dentista no meio hospitalar, no meio médico? Como foi essa receptividade deles? Essa chegada da odontologia aos hospitais foi muito bem aceita. Graças a Deus, quando nós pensamos em atuar em hospital, os diversos profissionais da traumatologia geral nos receberam muito bem. Eu não tive nenhum atrito ao chegar em hospitais para trabalhar pela bucofacial. E realmente, no início, os hospitais que nós trabalhamos eram distribuídos nos diversos bairros de Natal, na cidade de Natal, né? Então, essa semente germinou, cresceu bem, e hoje em dia nós temos 13 plantonistas, 13 bucofaciais no Hospital Alfredo Guchel, efetivos, e em cada hospital de Natal tem um bucomaxilofacial atuando na área. E o ortopedista geral deixou o que não era competência dele. Certa feita, o doutor Luiz Gonzaga Bulhões me falou que tinha feito uma cirurgia de um dente de filho de um paciente dele, porque ele não queria, com medo de ir para consultório, queria fazer um hospital. Então, graças a Deus, a nossa chegada foi muito bem recebida. Eu não tive nenhuma área de constrangimento, de atrito com os colegas da traumatologia geral.
Perfeito. E hoje a coisa está consolidada, como eu disse anteriormente. Perfeito. Isso é um grande legado deixado por essa geração, né, de precursores, que foi o legado do respeito e a valorização do cirurgião dentista no posicionamento da classe. Né? Hoje que Exatamente. a gente tem cada vez mais esse reforço, e eu acho que o Rio Grande do Norte tem um exemplo para o Brasil nessa área. Mas, professora auxiliadora, na disciplina de cirurgia 4, nós tínhamos normas rigorosíssimas, normas rigorosas de biossegurança, de vestimenta até. Né? Como era lidar com isso? E o que isso representava na valorização, na opinião da senhora, na valorização do cirurgião dentista? Na verdade, nós focamos mais na biossegurança, no controle dos contágios odontológicos, na minha convivência da disciplina. E, inicialmente, nós reciclávamos todos os materiais, inclusive as luvas eram reprocessadas. Eram, após uso, reentalcadas, embaladas num envelope de tecido e esterilizadas na autoclave. Com o advento da presença do navio Hope, todo em 1972, os grandes cirurgiões americanos trouxeram uma ajuda imensa, exatamente no momento em que nós podemos conviver com os materiais, artigos odontológicos com mais segurança, porque nós passamos a usar os materiais descartáveis. Então, foi um grande progresso no controle da infecção odontológica. Foi dada inicialmente em 1972 com a chegada do navio Hope aqui em Natal. Eu vou voltar a esse tema do navio Hope com o professor Lenilson, porque naquela época vários procedimentos cirúrgicos foram realizados, vários profissionais norte-americanos, né? O navio ficou atracado, Natal teve o privilégio, Natal e Maceió, se eu não me engano, né? Em seguida foi Maceió. Segunda foi Maceió. E era tudo muito novo. E o Hope plantou uma semente aqui, que eles continuaram depois, por um tempo, com um processo de intercâmbio com a nossa universidade. Como foi o professor Lenilson naquela época, um recém-formado, participando, já era professor na época, já era professor? Já era professor. Como professor nessa época, como é que foi essa convivência com o navio Hope, com esses profissionais norte-americanos, e esse intercâmbio? Em 1972, como falou a professora auxiliadora, o navio Hope esteve em Natal. Passou aqui 10 meses. E houve a parte de cirurgia, eles tinham de 2 meses um cirurgião no grupo de trabalho deles. E isso ensejou a um intercâmbio muito interessante, porque as cirurgias pequenas, ao lado do professor Clemente, eles eram organizados na Faculdade de Odontologia. E as cirurgias maiores no navio Hope. E isso deu oportunidade a gente de melhorar ainda mais os conhecimentos, as bases científicas da especialidade. Foi de um proveito muito grande o navio Hope aqui em Natal. Eles trouxeram técnicas novas, somadas às que nós conhecíamos. Então, houve um intercâmbio muito positivo, muito profissional. E como eu gostava muito de cirurgia, qualquer folguinha que eu tinha, eu estava lá no navio Hope. Às vezes o Odilon Garcia dizia, você está indo muito ao navio Hope. Mas porque eu não podia passar essa oportunidade de conversar com eles, de estar com eles. Então, para toda a odontologia, foi muito importante a presença do navio Hope aqui em Natal. Professor Lenilson, o senhor falou do professor Cabral, professor de anatomia. Me conte um pouco do professor Cabral. Como era o professor Cabral no dia a dia? O professor José Nunes Cabral de Carvalho era um pesquisador, um cientista, um professor rigoroso nas suas funções, cobrava muito das pessoas que trabalhavam com ele, e eu fiquei muito à vontade. Eu não tenho medo de trabalhar com quem quer trabalhar, com quem existe. Para mim, a convivência com ele foi ótima. E foi uma perda muito grande quando houve um atrito na faculdade com ele, e ele foi para antropologia, né? Mas nós tínhamos as melhores peças no Brasil
no mostruário do anatômico. O Perfeito. professor Cabral foi de uma importância fundamental, muito forte no ensino da odontologia no Rio Grande do Norte. Ele transformou totalmente a anatomia. A anatomia era antes e depois do professor Cabral. Isso. Professora Auxiliadora, depois de todo esse tempo na faculdade de odontologia e ainda durante professor da faculdade, a senhora teve a oportunidade de participar da criação, junto com o professor Seabra, do curso de odontologia da UNP. E eu lembro que uma das coisas que era mais referenciada no curso de odontologia da UNP era todo o processamento de biossegurança. Como foi esse desafio para a senhora? Eu também tenho enorme gratidão ao professor Gomes Seabra. E no momento em que eu me aposentei da Universidade Federal, fui convidada, juntamente com outros amigos, tipo a professora Leonor, o professor Clesito, doutor José Ivo, Fernando Maia, a professora Ana Miriam Costa de Medeiros. Então, fomos, junto com o professor Seabra, fundar os cursos da área de saúde da UNP. Então, foi um prazer imenso, onde eu pude desenvolver, inclusive fazer um livro sobre controle de infecção, editado pela Ateneu São Paulo, baseada nas instalações da UNP, do curso de odontologia, principalmente da Central do Material, que era uma referência nacional. Perfeito. E essa referência eu me inspirei em Fortaleza, no curso de Fortaleza de odontologia. Eu estou esquecida agora do nome. Então, eu passei os dias lá estagiando na universidade para trazer todo aquele equipamento, toda aquela inovação para o UNP, e que foi prontamente recebida, e a receptividade foi maravilhosa pelo professor Paulo de Paula. E tudo que nós necessitávamos para a nossa área, no outro dia, ele encaminhava. Perfeito. Então, uma gratidão imensa. Até porque eu tive a oportunidade, nessa época, de editar o meu livro, né, de controle de infecção. Sim. E que ainda hoje... É um livro utilizado. Por favor, professora, deixa eu... Prevenção de contágios nos atendimentos odontológicos. Tá? O livro da professora Auxiliadora. Tá? Que muito nos orgulha e hoje é ainda consultado aí pela... Mas por falar em livro, a gente vai descontrair agora, professor Nilson. Vamos sim. Porque por falar em livro, eu tive o cuidado de, na academia, daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 livros, né? Falta um. Falta um? Falta Oh, rapaz, faltou um. Faltou- Aqui nós temos Mas eu 7 prometo- livros do Eu professor prometo Lenilson. levar para a academia. Eu tive a oportunidade de presenciar aqui o lançamento de uns 2 ou 3. O último, inclusive, no Yacht Clube, eu Com estive muita presente. honra para mim. E o professor Lenilson, ele tem, como é que a capa do primeiro livro que eu estou trazendo aqui, humor e curiosidades da odontologia. Professor Lenilson, me fale de um caos odontológico para ficar registrado nos nossos anais. Na disciplina de traumatologia, além da parte de atendimento dos traumas, nós fazíamos a parte de prótese ocular. Quer dizer, colocar no paciente uma prótese artificial feita em laboratório. E você deve conhecer aquele bar, o Azulão, na Azulão. Afonso Pena, cujo um dos proprietários era Joãozinho. Joãozinho chegou lá, doutor, eu fiz a cirurgia, perdi o olho e queria colocar uma prótese. Vamos fazer. E eu fiz a prótese para ele e algum tempo depois ele chegou, doutor, não sabe o que aconteceu. Eu fui a um passeio na fazenda do meu irmão, estava deitado e vi um cachorro perto de um jarrozinho que eu tinha botado minha prótese dentro d'água. Quando eu acordei no dia seguinte, cadê a prótese? Não tinha prótese. Aí eu olhei para o cachorrozinho, vi que podia ser ele. Aí eu matei o cachorro, tirei a prótese dentro do intestino dele, lavei e voltei a usar. Está aqui ela. Professora Auxiliadora,
durante toda essa trajetória, a senhora também teve uma caminhada na patologia. A senhora fez mestrado na patologia, que é outra área de grande referência da nossa universidade. Como é que foi essa experiência no curso? Maravilhosa, inclusive com a participação de grandes amigas. Aqui eu menciono a minha inseparável, querida doutora Terezinha Duarte Galvão, Sim. que chegou em Natal com os filhos, 3 filhos, recém-separada, e foi bem acolhida pelo professor Adilon, e nós iniciamos o nosso mestrado com a professora Terezinha. Então, foi muito gratificante todo aquele período, e eu fui muito feliz porque convivi com professores locais e professores de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque a nossa pós-graduação inicia mais ou menos em 1972 com os cursos de especialização em radiologia e clínicas odontológicas, Sim. com um foco maior para cirurgia, prótese e outra disciplina de periodontia, se me falha a memória. Então, foi muito importante essa área em que eu convivi, já tinha uma boa bagagem adquirida antes do mestrado, mas foi um sofrimento muito grande, porque daí a gente foi lidar com outras informações, com o diagnóstico das lesões, com o manuseio da peça cirúrgica após a biópsia, todo o processamento do laboratório e o diagnóstico microscópico. Nós recomendávamos o diagnóstico definitivo para ser contemplada com uma boa nota. E eu fui muito feliz nesse diagnóstico. E os mais difíceis eu fui contemplada com o acerto do meu. Professora Uma Nilson, experiência maravilhosa. maravilhoso, muito bom. Mestrado. A gente não pode, num momento desse, esquecer o nome de um grande professor que, infelizmente, não pode estar aqui presente com a gente, que é o professor João Carlos Neto. O professor Neto, um atleta, jogador de voleibol, jogador de futebol, um grande professor que sucedeu o doutor Clemente junto com a professora auxiliadora e levou a cirurgia 4, manteve a cirurgia 4 intacta na qualidade e no posicionamento dentro da faculdade de odontologia. Mas o senhor, doutor Neto, doutor Sebastião, Canindé Turíbio, Fernando Maia, Zé Ivo, tiveram a oportunidade de fundar aí o plantão do Valfredo Gugel. E como é que foi esse plantão? Durante muitos anos, vocês levaram aquele Valfredo Gugel na área de cirurgia, né, lecionavam. Como é que foi essa experiência? Quando inicialmente, nós tínhamos o estágio do aluno lá, né? Uhum. E nós prestávamos serviço ao Valfredo Gugel, dando uma cobertura aos alunos lá na parte de cirurgia. Qualquer coisa em bucofacial chamava a gente, né? Então, todo o corpo docente de odontologia cooperou nessa fase. Mas depois nós fundamos a pós-graduação em cirurgia bucomaxilofacial, um curso de especialização e formamos 6 profissionais de bucofacial especialistas. Esses 6 se formaram a outros que vinham de outros estados e hoje nós temos todos eles remunerados igual ao médico, dando 24 horas no revezamento de 12 horas, plantão lá no Valfredo Gugel. E vale registrar também que nós teremos esse ano o Congresso Brasileiro de Cirurgia, aqui em Natal, presidido por um colega potiguar, professor Adriano Germano, né? Ex-aluno nosso. Ex-aluno, professor, foi presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Isso mostra aí cada vez mais a importância, o reforço que a cirurgia e traumatologia bucomaxilo tem representado para a nossa área. Agora vamos falar um pouco da academia. Como é que foi a academia no começo? Como é que foi, professor Estelu, o começo da academia? Do lançamento da pedra inicial, se lembra da construção? Tem até uma fotografia que você me deu, eu trouxe para você relembrar. Então, nós ajudamos muito a professor Clemente, a professor Odilon, na construção daquela área, na valorização. E, infelizmente, o doutor Clemente se foi, a doutora Terezinha se foi, e eu perdi um pouco o entusiasmo pela academia. Eu ia para lá, para as reuniões,
muito contrariada, muito chorosa, porque aí resolvi me afastar da academia. Porque para mim, sem eles, era uma falta enorme. A minha Perfeito. convivência na academia. Professor Lenilson, lá na academia tem uma fotografia do senhor e é um congresso, e papai me fala muito desse congresso, que foi um congresso realizado aqui no encontro da PCD, que foi realizado aqui no Rio Grande do Norte. Me fala um pouco desse congresso. Como é que foi esse intercâmbio com o Foi. pessoal de São Paulo? A odontologia do Rio Grande do Norte tem um intercâmbio científico muito grande com São Paulo. A pessoa que fazia a ligação entre a gente e São Paulo era o professor Marcelo Galante. Sim. E as atuações desse pessoal foi muito importante para o nosso desenvolvimento. Normalmente, essas reuniões, Semana Odontológica do Congresso, a maior parte vinha de São Paulo. E outra coisa, presidente Ricardo, esse pessoal vinha para o Rio Grande do Norte, vinha de graça. Não cobravam nada para o nosso estado. Isso ensejou que nós melhorássemos todo o nosso conhecimento nas diversas áreas da odontologia. Teve um determinado ano que a odontologia do Rio Grande do Norte foi a terceira faculdade colocada no Brasil. Isso graças ao denodo, dedicação de um professor Clemente Galvão Neto, de Odilon Garcia, de um Pedro Lopes, que ensejaram esse movimento e com a fundação da Academia de Odontologia, que foi uma ideia originária de Odilon e de Clemente, com uma conversa do pessoal de Fortaleza. Sim. Surgiu a ideia de fundar a academia nossa. E realmente nós temos uma sede espetacular, temos um museu, o melhor museu do Brasil, com mais de 2.500 peças, não é? Hoje nós temos mais de 30 mil peças. Eu ia dizer 25 mil peças, 30 mil peças. E isso, atualmente, Vossa Excelência dirige com maestria, com muita habilidade, a nossa academia. Muito obrigado. Professora auxiliadora, professor Lenilson, eu vou colocar as considerações finais para os senhores, para a senhora, para o professor Lenilson, mas antes de mais nada, gostaria de deixar registrado, porque isso vai ficar registrado nos nossos anais da academia, da importância de nós termos essas informações guardadas, divulgadas, e que elas sejam a amostra concreta do alicerce da odontologia do Rio Grande do Norte. Nesse primeiro encontro do Memorial da Odontologia Potiguar, nós tivemos o pontapé inicial de várias entrevistas. E todas elas vão registrar em cada especialidade o que essas pessoas puderam contribuir para nós chegarmos aonde chegamos. Eu passo as suas palavras finais, professor Lenilson, agradecendo a sua presença, e o microfone é seu. Presidente, antes de fazer essas considerações finais, eu queria registrar um caso lembrado e dito por um aluno nosso no plantão. Ele falou que é muito interessante que o pai dele usava dentadura, mas a dentadura não prestava mais e ele deixou de usar. E certa feita ele estava no bar e veio o tira-gosto. Aí ele disse, tinha um rapaz ao lado dele, um senhor, um blusão surrado, de cor escura. Aí ele disse, esse tira-gosto não dá para eu comer, não. Eu disse, por quê? Porque eu estou sem dente. Ele disse, então, vem cá. E tirou uma dentadura do bolso e disse, experimente essa. Ele disse, essa está grande. Então, experimente essa outra, está pequena. Essa outra, essa deu bem. Agora, quanto é que custa? Tanto, eu vou pagar. Agora, eu queria saber por que o senhor tem essa dentadura no bolso. Ele disse, porque eu sou coveiro. Professor Lenilson, não é à toa que são 7 livros. Não é à toa que são 7 livros. É uma verdadeira enciclopédia da nossa odontologia. Presidente, eu quero agradecer, viu? Eu tive a elevada honra desse convite e sempre que convocado estarei ao seu inteiro dispor. Muito obrigado. Professor auxiliadora, suas considerações finais.
germinou na nossa escola, na Faculdade de Odontologia. Hoje nós somos referência nacional no exame, no ENADE. Temos a nota 5, que é o conceito máximo da atuação do aluno no desempenho de suas habilidades durante o curso de graduação. E o maior orgulho nosso é a implantação da nossa disciplina de cirurgia bucomaxilar, do curso de residência em cirurgia bucomaxilar, comandada por nossos ex-alunos, Adriano Germano, José Sandro, Wagner Dantas, filho do nosso saudoso Wilson Dantas, não é? André Gondim e Pedro Pereira, que veio de São Paulo. Então, um orgulho enorme, porque hoje o curso funciona já como residência na nossa especialização. Maravilha. Foi uma experiência maravilhosa do meu convívio, não somente da minha disciplina, mas com inúmeros professores, incluindo o professor Cleiton, Lenilson, tantos e tantos outros professores, que eu estava fazendo uma relação, e dava assim, mais de 100 pessoas que eu lembrei. Inclusive o doutor Acelino Henrique e outros tantos mais, né? Alguns já se foram, outros permanecem vivos, o professor Leandro Pereira Pinto, não é? E outros continuam ainda na luta pela odontologia. Mas a herança que nós deixamos na faculdade valeu a pena, professor. Muito obrigado a você e muito obrigado ao meu ex-querido ex-aluno Ricardo, presidente da nossa academia, Norte Rio Grande de Odontologia. A nossa academia está em ótimas mãos, professor. A nossa academia está pujante, está viva, nós temos um grupo, graças a Deus, muito unido. E eu gostaria de encerrar o nosso primeiro episódio, nos preparando para o segundo. Daqui a pouco nós vamos ter o segundo episódio e dizer que não se constrói nada, não se conquista nada sem propósito. E nenhum propósito pode ser conquistado sem valorizar o passado. Muito obrigado, professores. Foi uma honra tê-los aqui. Muito obrigado também.